Contentamento é uma palavra que tem a ver com estar contente em situações difíceis ou em qualquer situação. Isso não é fácil de se viver, mas a Bíblia tem a resposta para isso. Você quer entender e compreender como fazer isso, como viver assim? Continue com a gente. Do fundo do coração, maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. O coração.
Olá, que bênção você estar participando com a gente. Você que faz parte do nosso distrito, aqui do Coimbra, todas as igrejas que fazem parte dessa região, bem-vindos. É muito bom poder participar, não é o ideal, mas nós estamos participando online e eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos conectando. E nós estamos tão conectados como se estivéssemos presencialmente. Também tem pessoas que são da capital de Goiânia ou de cidades ao redor aqui em Goiás e de outros estados que também estão participando e nos ouvindo. Que bênção! E talvez, quem sabe, até gente de fora do país, por que não? Bem-vindos. É muito bom ter você com a gente, participando dessa adoração. Quero convidar você para nós orarmos, porque daqui a pouco a gente vai ler um texto da Bíblia. Eu vou dar um contexto geral para você entender e nós vamos ler o texto bíblico. Então quero convidar você a orar para juntos buscarmos a presença de Deus, porque Ele está presente aqui e aí com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de pregar mais uma vez, pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua mensagem. Que esta mensagem possa trazer paz aos corações daqueles que estão ouvindo, escutando, participando desse culto online. Que o Senhor os abençoe e os ajude a entender os textos que serão lidos. Por favor, nós oramos no nome eterno de Jesus. Amém. Contentamento não é fácil, mas é possível. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4. Deixa eu dar o contexto para você. Na época de Paulo, a igreja, ela não era tão organizada, ela estava se organizando ainda. E nem todos os pregadores conseguiam receber um valor fixo mensal. Paulo, ele vivia assim. Às vezes ele recebia, e ele podia pregar tranquilamente, outras vezes ele tinha que fazer tendas. Quando ele escreve para os filipenses, esta igreja em especial, a igreja dos filipenses, dessa região, essa cidade, eles ajudaram ele financeiramente. E aí ele escreve agradecendo as ajudas financeiras que ele recebeu. E olha o que ele diz. A partir do verso 10, do capítulo 4 de Filipenses. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Vocês conhecem isso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como vocês sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo construía tendas porque ele era orgulhoso e não queria receber ajuda nenhuma.
ou porque ele gostava assim. Mas isso não é verdade. Nem o apóstolo Paulo, nem os outros apóstolos, eles viviam de outros trabalhos. Eles se dedicavam integralmente ao evangelho. O apóstolo Paulo também. Mas em algumas ocasiões ele diz o porquê. Olha o que ele diz. Ele falando, agradecendo os filipenses pela ajuda que ele tinha dado, ele diz, mas nenhuma outra igreja o fez. As igrejas não estavam sendo liberais em suas ofertas. Por isso que em alguns momentos o apóstolo Paulo teve que construir tendas. Não porque era o desejo dele. Mas olha o que ele fala. Eu sei viver bem em qualquer situação. É o verso 12 do capítulo 4. Sei viver bem em qualquer situação. E ele escreve aqui agradecendo eles, né? Porque ele agora estava suprido, porque não estava passando dificuldade, porque algumas vezes o apóstolo Paulo, sim, passou por dificuldades. Algumas vezes ele sofreu. Mas ele está dizendo assim, olha, nem por isso eu deixei de pregar o evangelho, nem por isso eu deixei de obedecer a Deus, nem por isso eu deixei de cumprir aquilo que Cristo colocou na minha vida. Porque muitas pessoas leem aqui um verso tão conhecido, né? O verso 13 do capítulo 4 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas pensam, eu posso, eu vou conseguir. Não, nada de ruim vai acontecer na minha casa, nada de ruim vai acontecer, todo mundo vai ficar bem, ninguém vai ficar doente, nenhuma coisa ruim vai acontecer, vai dar tudo certo, tudo. Mas nem sempre essas coisas acontecem. A gente pensa, ai meu Deus, eu não estou bem com Cristo, porque se eu estivesse bem com Cristo, eu poderia todas as coisas, e todas as coisas é o quê? É tudo de bom. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu li o contexto todo aqui para vocês, eu li inclusive vários textos, nós começamos aqui do verso 10 do capítulo 4 até o verso 20, nós lemos 10 versos, e fica muito claro, que o tudo posso daquele que me fortalece, é tudo posso inclusive passar dificuldades, tudo posso inclusive estar contente nas situações difíceis. Não estou dizendo para você que você deve se contentar e dizer assim, eu estou aqui, eu não vou procurar nada, eu não vou procurar sair dessa situação. Não, não é isso. Mas é que essas coisas não impediam Paulo de ser feliz. Essas coisas não impediam Paulo de viver feliz. Tem um livro muito famoso que é um best-seller mundial, é o livro O Pequeno Príncipe. Em um momento, o Pequeno Príncipe está conversando com a raposinha diz assim para ele, o essencial é invisível aos olhos. Na maioria das vezes, nós queremos ser felizes com as coisas, quando, na verdade, nós deveríamos ser felizes, independente das coisas. É claro que Deus quer te abençoar, e é claro que o sonho de Deus é que tudo ocorra bem na sua vida. Mas, infelizmente, nós estamos num mundo caído, um mundo difícil, um mundo destruído. E Deus está te convidando a ser feliz, mesmo nas situações difíceis. Vamos ver o que Jesus disse? Mateus capítulo 6, Jesus tem um conselho muito especial para nós. O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, então vamos na fonte agora. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Aí você pensa, nossa, mas isso é o básico, e eu estou preocupado não com o básico. Eu estou preocupado e eu não estou dormindo. Eu estou ansioso. E você sabia que a ansiedade e o medo, ela não é ruim em si. O medo, ele te ajuda a tomar uma atitude diante do problema. Ou correr, vamos supor, você está no sítio e aparece uma onça. O medo, ele é para quê?
Você sentir medo, perceber, essa onça, ou eu corro, ou eu enfrento. O correto a gente sabe que não vai enfrentar, né? A menos que você esteja com uma arma, com alguma coisa ali, para que te ajude a enfrentar. Mas o correto não é isso, é você sumir, correr. O medo vai te ajudar nisso. A ansiedade, ela também vai te ajudar no seguinte: vai acontecer algo em breve. Então eu fico ansioso para tomar uma atitude e me preparar para a situação difícil que eu vou enfrentar. Mas muitas vezes nós sofremos, não porque algo eu sei que vai acontecer, eu preciso me preparar, não é algo que está acontecendo, então eu preciso enfrentar, mas coisas que nem estão sobre o meu alcance, coisas que eu estou supondo que vai acontecer, e aí você começa a ficar ansioso, aí você começa a pensar, bom, está acontecendo isso, então quer dizer que vai acontecer tal coisa, então quer dizer que, ai meu Deus, e agora? Nossa, e aí você não consegue dormir, você fica ansioso, perturbado, tem crises. E Jesus fala, não se preocupe, nem com o básico. E aí ele explica, a vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? É possível acrescentar 1 hora à vida? É possível? É óbvio que não. É uma pergunta retórica. Por mais preocupado que você esteja, você não pode resolver aquilo que não pode ser resolvido. É por isso que a Bíblia tem a resposta. É o contentamento. Estar feliz, estar bem em qualquer situação, em qualquer circunstância. E aí ele responde, e por que se preocupar com a roupa? Por que se preocupar com o alimento? E o verso 31 diz, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Por que os pagãos, eles estão pensando o tempo todo nisso e preocupados com isso? Porque os pagãos não confiam em Deus. O que é pagão? O pagão é aquele que não é cristão. O pagão não confia em Jesus. O pagão está preocupado com as coisas da vida, porque ele não conhece Jesus. E aí ele fala assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O quê? Comida, roupa, o básico, o essencial, o básico. Mas você está preocupado com coisas que vão além do básico. Isso Deus não está prometendo. Infelizmente eu tenho que dizer a verdade. Além do básico, Jesus não prometeu aqui. Isso não quer dizer que você não vai receber. Isso não quer dizer que você não vai ter. Não é isso também. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar para conseguir as coisas. Não há pecado nisso. Nenhum pecado. Mas muitas vezes nós queremos que Deus dê tudo aquilo que a gente acha que é importante, quando na verdade nós deveríamos pedir que Deus nos desse tudo aquilo que para Ele é importante. E ele termina, né? Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E o apóstolo Paulo aprendeu muito bem isso. Olha que conselho. Quais são os problemas que você precisa enfrentar hoje? Com certeza você tem. Eu tenho. Enfrente eles. Preocupe-se com eles. Tenha medo deles, dos problemas de hoje. Coloque eles nas mãos de Deus. Ore sobre isso. Se preocupe com isso. Mas não fique paralisado. Não fique desesperado. Sobretudo por coisas que nem aconteceram. Coisas que talvez vão acontecer. Eu lido com adolescentes. Para quem não me conhece, eu não falei o meu nome no início, mas meu nome está aí embaixo. Eu sou o pastor Sael, sou pastor lá no Colégio Goianiense Adventista e também pastor de jovens aqui na igreja do Coimbra. E eu lido muito com adolescentes. E muitas vezes adolescentes vêm correndo para mim
e falando assim: pastor, ore pela minha avó. Eu estou com medo dela morrer. Aí o que aconteceu com a sua avó? Não, a minha avó, hoje ela acordou sentindo uma dor de cabeça. Aí eu falo assim: é mesmo? Não vamos orar pela dor de cabeça dela. Mas aí o que eu sempre digo para eles: mas não sofra por antecipação. Se alguém da sua família estiver doente no hospital, você está chorando, triste, preocupado, é natural. Estranho se você não tivesse. Mas por que você está preocupado e chorando por coisas que não aconteceram? Não é pecado sofrer por coisas que estão acontecendo, pelos problemas do dia. O problema é você ficar preocupado e deixar a sua vida acabar, não conseguir dormir, não conseguir se conectar com Deus, não conseguir orar, não conseguir obedecê-lo, por problemas que nem aconteceram, por coisas que talvez, por coisas que você ouviu na TV, por coisas que você está preocupado do seu trabalho, que talvez vai acontecer tal coisa. Basta o seu dia, o seu mal. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. E eu aprendi a viver bem nas situações boas e nas situações ruins. Isso não é fácil. Não é. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. É por isso que a Bíblia ela trabalha com a repetição. Como assim? Todas as vezes que você estiver preocupado, preocupada, todas as vezes que você estiver desesperado, você não conseguir orar, não conseguir dormir, lembre-se, a Bíblia ela deve ficar gravada na nossa mente. A gente tem que ter versos gravados na nossa mente exatamente para isso, para nós nos lembrarmos. E você lembrar assim: nossa, é mesmo, por que eu estou preocupado com o futuro? Por que eu estou preocupado com isso? Eu não posso fazer. Como diz aquele ditado, né? Se você pode resolver, não tem por que você se preocupar. Se você não pode, também não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque você não consegue resolver. O mais inteligente se fazer é colocar nas mãos de Deus e confiar nele e descansar nele. É por isso que Jesus diz, e são palavras dele: basta o dia o seu próprio mal. Porque Jesus está dizendo aqui que os dias e a vida não é tão fácil. Muitas vezes nós temos alguns momentos bons, momentos felizes, e com certeza você consegue lembrar aí. O momento que você foi em um lugar que você gosta. Eu, por exemplo, como um bom goiano, eu gosto de ir na roça. E eu fico lembrando dos momentos de roça, andando de cavalo, nadando na represa. Momentos bons, felizes. Mas nem sempre a vida inteira é assim. E quando no dia acontece algo ruim, basta esse algo ruim desse dia. Não crie outros problemas. Não crie circunstâncias que ainda nem aconteceram. E o apóstolo Paulo agradece o dinheiro que ele recebeu, as ofertas, que missionárias, né? Ele como missionário, ele vivia ali de ofertas, e ele agradece, mas ele fala assim: olha, o que vocês enviaram já me susteve, foi suficiente. E a gente sabe que o apóstolo Paulo não teve muitas coisas, muitos bens materiais. E talvez você está preocupado de perder alguma coisa. Eu também me preocupo às vezes. Mas eu vou te dizer o que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos poder passar e vencer essas dificuldades. Elas não vão durar para sempre. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida as dificuldades não duram para sempre. Os problemas, eles não duram para sempre. Eles passam. E depois que eles passarem, vai vir uma calmaria. Depois das ondas terríveis, o mar se acalma. E aí, quando as coisas estiverem boas, a gente precisa aproveitar.
e entender que elas também vão passar. Enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, a gente precisa entender que a vida é assim. E é por isso que ao saber viver bem nesse mundo, a gente precisa ansiar e esperar e esperançar a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, aí, a gente, quando tiver um momento bom, a gente não vai precisando ficar preocupado. O momento tá bom, mas olha, coloca a barba de molho, porque alguma coisa ruim vai acontecer em breve. O mercado mundial mesmo sabe que a cada 20 anos o mundo tem uma crise terrível e depois ele volta. Eu não sei se essa crise já é o desdobramento para as últimas crises que virão. Oxalá que seja e Jesus volte em breve. Mas se não for, as coisas vão retomar. E você está desesperado aí, não se desespere. Deus ainda e sempre estará no comando. É por isso que você precisa ter paz em Cristo. E quando nós estivermos com Cristo para sempre na Nova Jerusalém, a gente não vai precisar ficar preocupado. Vamos aproveitar logo que daqui a pouco as coisas vão ficar ruins de novo. Não. É por isso que essa vida precisa ser uma preparação. É por isso que a sua maior preocupação não tem que ser com seus bens. Não tem que ser com isso, com aquilo. Não estou dizendo também para você ficar despreocupado e tá bom. Não é isso. Eu estou falando de prioridade. A prioridade precisa ser o céu. A prioridade precisa ser a volta de Jesus. A prioridade precisa ser Cristo. E aí você não vai mais usar Filipenses capítulo 4, verso 13, só para os momentos bons. Vai usar para todos os momentos. Tudo posso. Porque Cristo me fortalece. Ele me fortalece para passar por qualquer situação. Amém? Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Agradecer a Deus porque nós podemos passar por todas as situações. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e porque nós podemos passar por todas as situações fortalecidos por Jesus. Eu sei que tem gente que está ansioso em casa. Eu sei que tem gente que está com medo. Eu sei que tem gente que está preocupado. Muitos estão preocupados por coisas reais que estão acontecendo com eles, mas outros estão preocupados por coisas que nem aconteceram ainda. Estão ansiosos, não conseguindo dormir, preocupados demais com aquilo que não é essencial. E eu quero colocar essas pessoas nas tuas mãos, porque eu sei que sozinhos nós não vamos conseguir vencer. Eu sei que pela nossa força nós não vamos conseguir alcançar. É por isso que o apóstolo Paulo diz claramente: nós podemos, mas é em Cristo, e é Ele que nos fortalece. Eu creio, Pai, que o Senhor vai fortalecer aqueles que estão ouvindo a passar por essas dificuldades. E eu tenho certeza que o que nós estamos passando irá passar. Irá passar. Então não nos deixe ficarmos caídos no chão, achando que é o fim. Achando que é o fim da nossa vida, achando que é o fim dos nossos bens, achando que é o fim das coisas que o Senhor nos deu, das bênçãos que o Senhor nos deu na nossa vida. Não nos deixe achar que é isso, mas de confiar no Senhor, que nós vamos passar e que nós podemos ser felizes com muito e com pouco, nas boas situações e nas situações difíceis. Então eu entrego essas famílias, essas pessoas que estão assistindo e participando desse culto online nas tuas mãos, crendo e com a certeza que o Senhor nos fortalece. E nós oramos no nome eterno de Jesus. Amém.